Obrigada, Will, pela introdução, por me passar a palavra. Inicialmente, mencionar que eu estou participando de uma mesa aqui, cuja pergunta é como os jovens estão contribuindo para transformar o Brasil. E aí eu tenho uma idade que, quando você é convidado para participar desse tipo de mesa, você pensa assim, tem três opções, né? Uma, foi um erro de seleção. A segunda hipótese é de que, na verdade, você não é um erro de seleção, você está em legalidade, não consegue identificar exatamente onde você está. Terceira opção é não é você falar do que você está fazendo agora, você falar do que você viu do passado, né? Quando você realmente era um jovem. Enfim, eu estou pegando a opção 2 e ignorando todo o conceito de jovem. Eu vou apresentar um projeto que desenvolvi com alguns amigos há 2 anos, que é o Projeto Brasil. Como o Rodolfo apresentou inicialmente, eu sou doutorado em Ciência Política pela London School of Economics, onde eu estudo políticas de transparência pública. Mas hoje eu queria apresentar um projeto que não é relacionado ao meu doutorado, é um projeto mais relacionado a uma outra condição que também é minha, que é a condição de ativista. E eu resolvi falar um pouco sobre o Projeto Brasil, porque, assim como eu, existe uma série de jovens no Brasil que também são ativistas. Em diversos lugares do país, com diversos projetos distintos, questionando e oferecendo novas respostas. Os jovens brasileiros estão incomodados com o funcionamento da política brasileira, da economia brasileira, das regras da sociedade brasileira que contribuem para que nós sejamos uma sociedade não tão coesa, ainda muito injusta, com pouca igualdade. Há uma série de jovens que estão se mobilizando na web, saindo nas ruas, hackeando o sistema político, criando projetos para resgatar e construir novos normais. Novos normais de justiça, novos normais sobre o lugar da mulher, sobre o lugar do negro, sobre o lugar do pobre na sociedade, novos normais de diálogo, novos normais de democracia. E é esse o tópico do meu projeto, um novo normal de democracia, um novo normal do sistema eleitoral, um normal que resgate o valor do voto. É o meu entendimento, o entendimento dos meus cofundadores no Projeto Brasil, de que até que a gente consiga realizar as reformas eleitorais que o Brasil tanto precisa, de que foi mencionada nesse fórum tantas vezes, a gente não pode sentar e esperar. A gente não tem tempo para esperar. E nós escolhemos uma parceira para nos ajudar. E a parceira que a gente escolheu foi a Transparência Pública. Nós, em geral, nos referimos aos nossos países como democracias. A gente faz isso normalmente para nos referir a um modelo ideal, no qual todo o poder emana do povo e é exercido pelo povo. Seja de forma direta, seja de forma indireta. Se for de forma indireta, então é por meio de uma elite governativa escolhida via eleições. E sendo democracia, então, portanto, um modelo ideal, alguns autores em ciência política cuidaram de definir algumas condições mínimas de democracia. Em um prefácio à teoria democrática, Robert Dahl cunhou, para os estudos das democracias modernas, o termo poliarquia. Uma poliarquia não é nem uma ditadura, nem uma democracia plena, mas um regime em que caminha para uma democracia, não necessariamente sendo uma. Em Democracia e seus Críticos, uma obra posterior do mesmo Robert Dahl, o autor definiu 7 condições que precisam ser cumpridas para os regimes alcançarem níveis mais avançados de democracia. 4 dessas 7 condições estão diretamente relacionadas ao voto. Portanto, ainda que as eleições não sejam suficientes para constituírem um regime democrático, elas são absolutamente necessárias. Eu costumo me repetir nessa frase que eu vou falar agora, mas eu acho que vale lembrar em toda e qualquer palestra que eu fizer. O voto tem um aspecto equalizador, tem um aspecto de igualdade. No Brasil, menos de 71 mil dos brasileiros possuem mais de 22% da riqueza do país. Mesmo nesse contexto, um voto é um voto. Rico, pobre, negro, branco, de cores diferentes, de estilos diferentes, belezas diferentes, um voto continua sendo um voto.
Então, vamos lá, os pressupostos das eleições. Os pressupostos das eleições é de que os candidatos apresentam suas propostas de campanha, os cidadãos se identificam com essas propostas, os eleitores são eleitos, os eleitores passam então a monitorar o mandato desses candidatos eleitos e os premiam ou sancionam, dependendo do mandato cumprido. Além de, esperadamente, interagirem com esses representantes ao longo do seu mandato. Portanto, se a gente parar para pensar nesse modelo, a gente vai concluir que o funcionamento de um sistema representativo não é lá tão problemático. O problemático é que a história não funciona bem assim. A realidade é bastante diferente. Outros fatores, além das propostas dos candidatos, comprovadamente impactam o resultado das eleições. Um desses fatores, sobre o qual temos falado recorrentemente nesse fórum, é o financiamento empresarial de campanha. Aqui está um gráfico que mostra o gasto dos candidatos nas suas respectivas campanhas. Esse é um gráfico para eleições proporcionais no Brasil, mostrando que o financiamento de campanha tem um efeito positivo sobre os votos recebidos pelos candidatos. Mais que isso, o valor das eleições, das campanhas eleitorais no Brasil tem aumentado. E como ontem foi lembrado e mencionado pelo ministro Barroso, há empresas que apoiam todos os candidatos, à esquerda, ao centro, à direita. Ou seja, não existe um compromisso com ideias, existe um compromisso com o poder. Nosso Congresso não tem a cara do Brasil, nossos presidentes são eleitos na maior parte das vezes em que a gente consiga discutir a fundo um plano para o Brasil, a viabilidade desses planos e o resultado potencial desses planos. Portanto, nosso sistema político atual, nosso sistema político e eleitoral é disfuncional. E ele só quer estar lá à toa, ele não é preservado lá, ele beneficia alguém. Como estudos acadêmicos vêm mostrando, e alguns estudos acadêmicos, inclusive, passam a quantificar, ele beneficia empresas e, claro, beneficia também membros do poder. Daí, meus cofundadores e eu começamos a nos perguntar o que fazer para tentar melhorar a lógica de funcionamento das eleições. Como engajar mais pessoas, como mostrar que muitas vezes a premissa do partido ou do candidato eleito não é verdadeira. E daí pensamos que há vários tipos de eleitores, óbvio. Os eleitores que fazem pesquisas extensas para saberem quem votar, aquele que pede uma indicação de um amigo, aquele que é fiel ao partido, aquele que decide seu voto pensando em um único assunto que é importante para ele, aquele que pensa no país. Além disso, ontem o Marcos Mello nos lembrou que de 1988 até hoje, a identificação partidária no Brasil está diminuindo. Teoricamente, essas pessoas vão orientar seu voto por algum indicador ou informação ou alguma influência. Fato é que elas vão ter que se basear em alguma coisa para votar. Quão bom seria que elas se baseassem em ideias, nas propostas, num grande projeto para o Brasil. A percepção que um grupo de amigos e eu tínhamos era de que até mesmo as propostas dos candidatos era difícil de entender. E mais ainda de comparar. E a teoria é clara, que quanto mais difícil a busca por informação, menos dispostas as pessoas estão para buscá-las. Nós fizemos, portanto, uma pesquisa simples, provavelmente enviesada geograficamente, perguntando às pessoas se eles estavam satisfeitos com as ferramentas que possuíam para auxiliar a decidir o voto. 84,6% dos respondentes disseram não. Eles estavam mais satisfeitos com a quantidade de informação, mas muito pouco satisfeitos com a facilidade de comparação e com o nível de organização dessas ideias e propostas. Perguntamos também sobre fatores que influenciavam o voto. E aí a gente tinha os debates, quais eram, por exemplo, as fontes de informações. Nós tínhamos debates televisivos, serviços de conversas com parentes e amigos, jornais e revistas, uso de redes sociais, e quais fatores que mais influenciavam na escolha de um candidato. A gente teve algumas respostas: qualidade das gestões passadas do candidato ficha limpa, trajetória política do candidato, propostas do candidato. Ou seja, se a gente excluir aqueles candidatos que ainda não são políticos, as pessoas estão olhando para as propostas do candidato e saber se aquele candidato é um candidato ficha limpa. Nós criamos, portanto, um projeto intitulado Projeto Brasil. O que é o Projeto Brasil? O Projeto Brasil foi criado em 2014 para as eleições presidenciais e o nosso objetivo era, portanto, tornar
a comparabilidade das propostas dos presidentes mais fácil. Qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo é que que a gente conseguisse gerar algum diálogo e algum debate com base em propostas. Que a gente tornasse essas propostas tão acessíveis que seria difícil para as pessoas fugirem ao debate que realmente importava. Especialmente numa eleição que foi tão difícil de iniciar e terminar. A primeira coisa que nós fizemos, então, foi dividir todas as propostas dos candidatos, que em geral hoje são entregues ao Tribunal Superior Eleitoral, em um PDF, muitas vezes com tom de um discurso, e nós criamos propostas a partir daqueles discursos. Nós dividimos por áreas de políticas públicas. Então, para quem está interessado apenas em segurança pública, está lá a comparação de todos os candidatos em relação à segurança pública. Educação básica, educação secundária, educação universitária, saúde pública, segurança pública. E aí, claro, a gente sabe que há pessoas que vão ter dificuldade de sair para buscar a pergunta, buscar as propostas. O que nós procuramos fazer, portanto, foram criar jogos. A gente usou estratégias de gamificação. Fizemos isso para a primeira etapa, na segunda etapa nós fizemos um game que a gente chamou de Urna Fire Combat. Vocês vão se lembrar que as eleições não foram eleições muito fáceis, a gente tinha um nível de debate profundo sobre propostas que não eram o que a gente desejava, e a gente em algum momento achou que tinha um nível de discussão agressiva excessiva. Portanto, a gente usou como referencial o Street Fighter. Por isso que virou Urna Fire Combat. Para os 3 meses em que a gente operou, a gente achou que a gente teve resultados excelentes. Foram mais de 145 mil visitantes únicos no nosso site, mais de 14 mil horas de utilização. De todas as propostas que a gente criou com base nas propostas, nos grandes PDFs entregues ao TSE dos candidatos, a gente teve quase 2 milhões de avaliação. Isso não é pouco. E esse ano a gente tem eleições, são eleições muito importantes. São as primeiras eleições, depois desse movimento, desse super movimento que o Brasil está vivendo, depois da Lava Jato, muitas pessoas passaram a discutir política. Nós trabalharemos, portanto, com os 15 maiores municípios do Brasil. Nós faremos, a ideia seria a mesma, nós facilitaremos as propostas de todos os candidatos desses 15 maiores municípios. Comparativamente, nós criaremos jogos e nós resolvemos criar mais um subproduto. Muitas vezes a gente discute o que a gente quer para a nossa cidade, o que a gente quer para o nosso país, assumindo que a gente conhece a realidade daquele país. Que a gente conhece a realidade daquela localidade. Só que a verdade não é essa. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que o nível de desigualdade que o americano acredita que os Estados Unidos possuem é muito inferior à realidade. E quando ele fala assim, bom, isso é como eu acho que é, isso é como eu gostaria que fosse, isso é como realmente é, a realidade é ainda mais discrepante. Portanto, o novo produto que a gente cria é um produto em que a gente vai disponibilizar para as pessoas a realidade dos municípios, e antes a gente pergunta para essas pessoas como elas acham que a realidade do município é. E ela responde, depois a gente mostra para aquela pessoa que está jogando qual é a realidade. A gente, portanto, coloca em voga, a gente coloca em questionamento quantas pessoas realmente conhecem a cidade, conhecem, portanto, a realidade para a qual elas estão escolhendo um representante. É isso. Visitem, nós disponibilizaremos nosso primeiro produto, então, em um mês, provavelmente em 15 de julho, o primeiro produto do Projeto Brasil para 2016 estará disponível. Espero que vocês sejam usuários do nosso site. Obrigada.